E aí, meu Prime? E aí, minha Prime? Vamos continuar estudando radiciação. Nessa aula 02 da nossa sequência, iremos ver propriedades da radiciação e fazer exercícios propostos. Tudo bem? Então, o que é que eu vou falar para você? Pegue lápis, pegue caneta, pegue seu módulo de anotação, seu caderninho de anotações, porque a gente vai brincar agora com a radiciação e trabalhar com as propriedades da radiciação. Vamos lá por partes. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que você precisa dominar 4 propriedades da radiciação. Sim, são 4 propriedades que você não pode nem imaginar, nem cogitar e nem pensar em não dominar. Tudo bem? Vamos lá por partes. A primeira propriedade que você tem que dominar é radicais de mesmo índice. Segunda propriedade, raiz de raiz. Terceira propriedade, raiz de potência. Coloca aí para você. E quarta propriedade é exatamente a alteração do índice. Você tem 4 propriedades que você precisa dominar da radiciação. Tudo bem? Vou fazer cada uma das propriedades, vou trabalhar algebricamente e vou trabalhar numericamente para que você possa entender. Depois que eu fizer tudo isso, eu venho fazendo os exercícios propostos, porque eu preciso que você domine todas as propriedades. Tudo bem? Certinho? Já anotou? Prontinho. Já dei tempo você anotar quem são as 4 propriedades e vamos trabalhar com a nossa primeira propriedade ou propriedade um. Vamos lá por partes. Radicais de mesmo índice, profs. Prontinho. Coloca aí pra gente. Vamos destrinchar parte por partes. Presta atenção aqui. Eu vou trabalhar 2 situações, na multiplicação e na divisão. Vamos lá, para que você possa compreender junto comigo. Você tem raiz n da raiz quadrada, não, perdão, raiz n de a, desculpa aí a fala, vamos lá. Raiz n de a vezes a raiz n de b. Preste bastante atenção aqui, preste bastante atenção aqui, porque eu preciso que você realmente domine. Inicialmente, eu vou trabalhar algebricamente. Vamos lá. O que você tem aqui? Você tem exatamente produto de radicais. Vamos lá? Radicais de mesmo índice. Eu tenho raiz n de A vezes a raiz n de B. O que é que você deve fazer? O que é que você deve dominar? Toda vez que você tiver multiplicação de radicais, obrigatoriamente os índices devem ser o que, professor? Iguais. O que é que nós temos? Radicais de mesmo índice. Toda vez que você tiver multiplicação de radicais de mesmo índice, você não vai se preocupar com os radicandos. Claro que obedecendo às condições que nós vimos de existência. Você já sabe isso que nós vimos na aula anterior. E aí, profs, e aí é muito simples. Se nós temos multiplicação de radicais de mesmo índice, você vai ficar agora com um único radical, sim. Você vai repetir o índice e multiplicar quem, professor? Os radicandos. Nesse caso, A vezes B. O que é que você tem aqui? Raiz n de A vezes raiz n de B. Radicais de mesmo índice. Se você tiver multiplicação de radicais, obrigatoriamente, para que você possa multiplicar radicais, obrigatoriamente, o que é que tem que acontecer, professor? Os índices devem ser iguais. Você só pode multiplicar radicais quando eles possuem o mesmo índice. Profs, e se não possuir, a gente vai fazer algumas manipulações. Tudo bem? E aí, profs, e aí que eu vou te dar exemplos para que você possa entender. Coloca aí pra gente exemplo 1. Vou colocar para você aqui, exemplo 1, que você vai compreender. Temos o seguinte, colocar um exemplo bonitinho para você, colocar assim, raiz cúbica, colocar bem organizado, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. E aí, profs, o que que você percebe aqui? Você percebe que está tendo multiplicação de radicais de mesmo índice. Prof, já sei. Eu não vou me preocupar exatamente com radicando. Não.
outra coisa, presta atenção mais uma vez. Você só deve se preocupar quando for índices diferentes. Na multiplicação de radicais de mesmo índice, o que que você faz? Você conserva o índice, você vai ter agora um único radical e vai multiplicar os radicandos. Nesse caso, 2 vezes 4 vai te dar quanto? Vai te dar 8. Tudo bem? E aí você vai ficar com quem agora? Você tem, vamos lá? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. O que é que acontece? Você vai repetir exatamente o mesmo índice e deixar um único radical e multiplicar os radicandos. E aí você vai ter raiz cúbica de 2 vezes 4, te dá quanto, professor? Te dá 8. Profs, posso fatorar esse 8? Pode sim, sem nenhum problema. Fatorando aqui, você tem o seguinte, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é o mesmo que raiz cúbica de 2 ao cubo. O índice é 3, o expoente é 3, você sabe que pode simplificar, e nessa brincadeira, você sabe que o resultado é quanto, professor? O nosso resultado aqui é 2. Mas qual é o objetivo aqui? O objetivo não é resolver exatamente esse radical em si, é você pegar a ideia da propriedade. Você só pode multiplicar radicais quando eles possuem o que, professor? O mesmo quem? O mesmo índice. Desculpa aí. Profis, e os radicandos, obedecendo às condições que nós vimos na aula anterior, os radicandos podem ser quem eles quiserem. Tudo bem? Entendido? Profis, posso trabalhar na ideia da divisão? Pode sim. Vamos lá. Colocar para você B. Raiz N de A, colocar bonitinho para você, raiz N de A sobre raiz N de B. E aí, profs, e aí que você tem um problema aqui. Como você tem uma fração, obrigatoriamente, esse radicando, ou seja, o nosso B, tem que ser o quê? Diferente de zero. E aí, profs, e aí que a ideia aqui é a mesma. Você viu que você só pode multiplicar radicais que possuam o mesmo índice. A ideia aqui é a mesma. Vamos lá? Você tem raiz n de A sobre a raiz n de B. Temos o que, professor? Temos divisão de radicais com o mesmo que? Com o mesmo índice. Profs, vou me preocupar com radicando, meu lindo, minha linda. Não, nós não iremos nos preocupar com radicando, claro que obedecendo às condições de existência que você já sabe. E aí, profs, e aí é muito simples. Como temos divisão de quem, profs? De radicais de mesmo índice, você conserva o índice e simplesmente agora vai ficar com um único radical, colocar bonitinho para você. Você vai ficar com um único radical de mesmo índice e vai dividir quem? Vai dividir exatamente os radicandos. Vamos lá. Colocar exemplo aqui para você, exemplo 1, nesse caso exemplo 2, né? Colocar aqui para você, exemplo 2. Vamos lá por partes. Coloquei para gente, raiz cúbica de 32 dividido por raiz cúbica de 4. E aí, profs, divisão de radicais com o mesmo que? Com o mesmo índice. Você permanece o mesmo índice, fica com um único radical. E aí você tem 32 dividido por 4. É só dividir o radicandos. 32 dividido por 4, com certeza você sabe que é 8. E a raiz cúbica de 8, você já sabe que é quanto, profs? Você já sabe que é 2. Profs, é só isso. Meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso. Posso dar mole? Não. Posso dar vacilo? Não. Não dê mole, não dê vacilo aqui. Por quê, profs? Porque isso aqui é muito fácil. Eu preciso que você domine as propriedades da radiciação. A primeira é radicais de mesmo índice. Você pode dividir e pode fazer o quê? Multiplicar radicais. Mas quando possuem o que, professor? O mesmo índice. Profs, e caso não possua o mesmo índice, iremos fazer a velha manipulação. Tudo bem? Entendido? Anota tudo isso aí porque eu preciso que você domine tudo isso com maestria no estilo Matemática Prime. Tudo bem? Vamos lá, vamos evoluir, vamos trabalhar com a nossa segunda propriedade. Coloca aí, raiz de raiz. Coloca aí porque você precisa dominar. Profs, raiz de raiz é muito simples. Você tem raiz n, colocar bonitinho aqui. Raiz n da raiz m, colocar aqui, professor, raiz n
da raiz m de quem, profs? Coloca aí, de A. E aí, profs, raiz de raiz. Simplesmente, o que é que você vai fazer aqui? Ah, prof, já sei aqui. Lembrando exatamente que você tem todas as condições de existência do índice, você tem todas as condições de existência do radicando. Tudo bem? Entendido? Nesse caso, raiz de raiz. Você tem raiz n da raiz m de A. Você vai ficar com um único radical, vai multiplicar quem, professor? Os índices. Profs, é só isso, simplesmente só isso. Colocar bonitinho aqui para que você entenda. Vai ficar, colocar bonitinho aqui primeiro, vai ficar n vezes m. Ou seja, você multiplica os índices, profs. Colocar bonitinho aqui para você. Não tá legal, você multiplica simplesmente o índice. Não tá legal ainda. Colocar bonitinho aqui, porque eu preciso deixar tudo isso lindo para você. Vai ser N de navio. Colocar bonitinho para você. Colocar mais um pouquinho para aqui, por causa do espaço. Acho que agora vai ficar legal. N de navio vezes M de matemática. Você multiplica os índices e faz exatamente o seguinte: conserva o seu radicando. Profs, é só isso, meu lindo e minha linda. É simplesmente só isso. Claro que obedecendo às condições que você sabe. Tudo bem? Profs, tem como dar exemplo? Sim, coloca aí pra gente. Exemplos. Vou colocar 2 exemplos. Vou chamar de A e vou chamar de B. Primeiro exemplo, coloca aí sim pra gente. Raiz quadrada, coloca bem assim. Raiz quadrada da raiz cúbica de quem, profs? De 64. Tudo bem? Para que você entenda passo por passo. Vamos lá e você vai entender. O que você normalmente vai fazer? Vamos lá. O que normalmente você faz se não fosse aplicar a propriedade? Você vai ficar com raiz quadrada de quem? Vamos lá. Raiz cúbica de 64. Profs, raiz cúbica de 64 é exatamente 4. Tudo bem? Profs, agora ficamos com raiz quadrada de 4, que vai te dar quanto? Que vai te dar 2. Tudo bem? Mas o que acontece? Como você tem raiz de raiz, você não precisa fazer isso. O que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar os índices, nesse caso 2 vezes 3 vai te dar 6, você vai ficar com raiz sexta, coloquei para você, raiz sexta de quem, professor? De 64. Se você fatorar o 64, você sabe que 64 fatorado é o mesmo que 2 a sexta. Índice 6, expoente 6, você sabe que você pode fazer o quê, profs? Simplificar 6 com 6 e 6 por 6 vai te dar 1, e aí você vai ter exatamente 2. A resposta é a mesma. Profs, é só isso? Profs, simplesmente só isso. Posso dar mole? Não. Posso dar vacilo? Não. Você não pode dar mole, você não pode dar vacilo exatamente nesse tipo de propriedade. Por quê, profs? Porque cai. E se cai, eu preciso que você domine com maestria no estilo Matemática Prime. Tudo bem? Vou colocar mais um aqui para que você entenda. Vamos lá. B. Coloquei pra gente. B, colocar bem organizadinho aqui pra gente. Vamos lá. Coloca assim pra gente. Colocar assim. Raiz cúbica, coloca assim, olha. Pra gente. Raiz cúbica. Colocar bonitinho aqui. Raiz cúbica. Vou colocar 3 radicais da raiz quadrada, coloca bem assim, raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta de 3. Coloca assim, coloca bem assim pra gente, coloca assim, raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta de quem, profs? De 3. E aí, profs, e aí vamos lá. Esse índice é 3, esse índice é 2, esse índice é 4. O que é que você faz? Deixa um único radical, multiplica os índices. 3 vezes 2 te dá 6, vezes 4 te dá quanto? Te dá quanto? Te dá exatamente 24. Nesse caso, vai ser raiz, nós temos raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta, né? De quem? Exatamente de 3. O que é que nós fizemos aqui? Multiplicamos 3 vezes 2 te deu 6, vezes 4 te dá 24. E nesse caso, e você vai deixar aqui simplesmente quem, professor? O radicando. Tudo bem? Entendido? Profs, é só isso, simplesmente só isso. Entendido, meu Prime? Entendido? Compreendido, minha Prime? Profs, é só isso, meu lindo e minha linda. É simplesmente só isso.
Posso dar mole? Não. Posso dar vacilo? Não. Não dê mole, não dê vacilo. Desculpa aí que de vez em quando eu tô travando aqui, mas aqui a gente está desenvolvendo toda a ideia, mas eu espero que você tenha entendido. Mais uma vez, o que é que fizemos? Trabalhamos com a propriedade da raiz de raiz. Simplesmente pegamos o índice quem? N, multiplicamos pelo índice M. E aí, professor, ficamos com um único radical. E nós temos raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Multipliquei 2 vezes 3, que te deu 6. Temos na B, raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta de 3. Ou simplesmente 3 vezes 2 vezes 4, que te deu quanto? Que te deu 24. Tudo bem? Entendido? Simplesmente assim, ok? Raiz 24 de 3, raiz 24 de 3, tudo bem? Nós temos raiz cúbica, da raiz quadrada da raiz quarta de 3. Nós temos ali raiz 24 de 3, né? Colocar raiz cúbica, raiz 24 de 3, tá bom? Certinho? Beleza? Ah, prof, não consigo falar de boa. O importante é você entender a aplicação da propriedade, ok? Ok, certinho? Vamos lá? Vamos evoluir, prof. Vamos lá brincar com a próxima propriedade. Vamos lá? Raiz de potência. Prof, cai, meu lindo. Vamos lá. Essa manipulação aqui é uma manipulação importante e eu preciso que você domine essa manipulação, tá bom? Presta atenção aqui, o que é que iremos fazer? Colocar exatamente a forma algébrica para você. Coloca assim, dentro dos parênteses, coloca raiz n de A, colocar bonitinho, raiz n de A elevado a m, coloca assim para você, tá bom? Bem organizadinho aqui. E aí, profs, eu poderia mostrar, vou até fazer isso para você, quer ver? Presta atenção o que, é que eu vou fazer, para você entender. Esse expoente aqui seu é 1, você concorda comigo? Esse expoente aqui é 1. E aí, profs, e aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar essa propriedade bem clara para você. Raiz de potência. O que que acontece? A gente pode transformar esse radical em uma potência, sim? Como é que vai ficar? Vai ficar A elevado a quem? A 1 sobre quem? Sobre N. Vai ficar com 1 sobre N de navio, tudo bem, colocar bonitinho. E aqui, professor, quem é esse expoente? É M. Você tem aqui potência de potência. Com a regrinha, você conserva a base e multiplica os expoentes. M vezes 1 vai te dar M. Aí você vai ter M sobre quem? Sobre N. Profs, posso transformar em um radical? Pode. Você vai ter raiz de quem? Quem é o denominador? Aqui é n. Ele vem para o índice. Quem é a base é exatamente A, que é o numerador, é exatamente m, vem para o expoente. E aí, você não precisa fazer isso, meu lindo. É simplesmente pegar esse expoente e multiplicar pelo expoente de quem? Do radicando. Sim, nesse caso, é só pegar m vezes 1. E m vezes 1 vai te dar m. Você não precisa fazer isso toda hora. Eu te mostrei para que você possa entender por que e como chegou aqui. E aí, profs, e aí você tem raiz de raiz. Simplesmente, o que é que você vai fazer? Ah, prof, já sei. Eu vou deixar o nosso radical, tudo bem? Com o mesmo índice, vou repetir a base e simplesmente pegar o expoente dessa potência, multiplicar pelo expoente do radicando. Nesse caso, m vezes 1 vai te dar quanto? Vai te dar m. Profs, é só isso, simplesmente só isso, e aí você não pode vacilar com esse tipo de questão. Tudo bem? Entendido? Vou evoluir e te mostrar como é que você pode fazer isso aqui. Claro que obedecendo todas as condições que você já sabe, tudo bem? Vamos lá. Eu vou colocar um exemplo e esse exemplo vai facilitar demais a minha vida e a sua vida. Eu vou colocar 2 exemplos para você. Vamos lá. Colocar exemplo A. Coloca assim, raiz quadrada, colocar assim para você. Raiz quadrada de quem, profs? De 4 elevado a 5, beleza? Profs, e aí, meu lindo, e aí, minha linda, que você pode fazer algumas manipulações. Eu vou te mostrar, antes de aplicar a propriedade, o que é que você pode fazer. Eu já vou adiantar para você. Não, não vou adiantar agora não. Deixa eu só verificar se eu vou adiantar.
porque eu vou trabalhar com a próxima propriedade. Não vou fazer isso agora não. Eu vou aplicar essa propriedade, tudo bem? Não, eu vou, ter que falar a próxima propriedade, e aí eu falo aqui para você, tudo bem? Vamos lá. Aplicando essa propriedade, eu vou colocar aqui para você. Coloca assim, vamos lá. Você está vendo que esse expoente é quem? É 5, não é 5? Lembra que eu peguei esse m e multipliquei o 1? Esse expoente pode sair do radical. E aí você vai colocar o seguinte, coloca um parênteses, sim, e aí você vai ficar com raiz quadrada de quem? Como ele vai sair do radical, você vai colocar 4, simplesmente 4, elevado a quem? Elevado a 5. Tudo bem? Entendido? Esse expoente do radicando vira exatamente expoente dessa potência. E aí fica muito fácil, porque quando você tirar, esse expoente fica 1, tudo bem? O expoente do 4, que era 5, agora é 1. E aí você vai ter raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4, com certeza você sabe que é 2, você vai ter 2 à quinta, e 2 à quinta vai te dar quanto? Vai te dar 32. Profs, é só isso? Meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso. Entendido? Compreendido? Eu vou te dar um exemplo B para que você possa compreender mais ainda. Coloca assim para a gente. Raiz cúbica de 8 elevado a 2. Presta atenção. O que você pode fazer aqui? Esse expoente 2, esse expoente do radicando, tudo bem? Ele sai do radicando. Como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Vai ficar raiz cúbica de quem? De 8 elevado a 2. No caso anterior, ficou raiz quadrada de 4 elevado a 5. Entendido? Você ficou com raiz quadrada de 4 elevado a 5. Agora você tem, tirando esse 2, você vai ficar com raiz cúbica de 8 elevado a 2. Profs, a raiz cúbica de 8 é 2. Nesse caso, você vai ter 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 te dá quanto? Te dá 4. Profs, é só isso. Meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso. Profs, posso vacilar aqui? Não. Cada uma das propriedades que eu estou te mostrando algebricamente e numericamente, iremos fazer aplicando mais questões. Na verdade, fazendo questões dos exercícios propostos. Tudo bem? Entendido? Compreendido? Vamos lá? Vamos evoluir? Próxima propriedade. Vamos lá. Coloca aí. Alteração do índice. Observe o seguinte. Eu poderia fazer a alteração do índice na letra A e B da raiz de potência, mas eu não fiz. Presta atenção aqui. É uma das propriedades que você vai trabalhar junto comigo, porque eu preciso que você domine, tudo bem? Coloca assim pra gente. Raiz N da raiz... Não, raiz N de A elevado a M, tudo bem? O que é que nós temos aqui? A alteração do índice. Simplesmente, o que a gente pode fazer? Presta atenção. Anota aí, porque isso é importante. Você tem aqui, colocar o maiorzinho um pouquinho, porque eu vou precisar de espaço. Você tem raiz N de A elevado a M, tudo bem? Você tem raiz N de A elevado a M. Profs, o que acontece aqui? Vamos lá. Qual é o nosso título aqui? Vamos lá? A alteração do índice. O índice e o radicando, o índice e o expoente do radicando, eles trabalham juntos. Se eu manipular o índice, eu tenho que manipular o expoente. Não posso trabalhar diferentes. E aí, profs, e aí que nós temos a alteração do índice. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse índice e multiplicar por uma constante. Nesse caso, multiplicar por P. Se você multiplica o índice por P, o expoente também tem que ser multiplicado por P, porque tem que haver essa proporção. Tudo bem? Entendido e compreendido? Profs, e aí? E aí eu vou te dar exemplos para que você possa compreender cada uma dessas manipulações. Presta atenção o que a gente vai fazer aqui. Importante demais aqui essa manipulação. Letra A, coloca assim, exemplo, né? Coloca assim, nesse caso, são exemplos. Coloca assim pra gente. Letra A, coloca bem organizadinho. Coloca assim, raiz quarta, coloca assim. Raiz quarta, coloca bonitinho. De quem, professor? De 2 elevado a 2. Coloca assim, coloca mais embaixo um pouquinho. Vou precisar de espaço. Coloca assim, raiz quarta de 2 elevado a 2. Tudo bem? Raiz quarta de 2 elevado a 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir esse índice por 2 e dividir esse expoente por 2.
Por isso que é a alteração do índice. Esse índice é 4, esse índice vai mudar. Vamos ficar com quem aqui? Vamos lá, colocar bonitinho para você. 4 dividido por 2 vai te dar 2, você vai ter raiz quadrada. Você vai conservar a base. 2 dividido por 1 vai te dar exatamente 2. Perdão, 2 dividido por 2 vai te dar 1. E aqui você ficou com o índice 2, o expoente 1. Confere a alteração do índice. 4 por 2 vai te dar 2, 2 dividido por 2 te dá 1. Índice 2, expoente 2. Você sabe que o índice 2 não precisa aparecer e 2 elevado a 1 te dá 2, a alteração do índice. Entendeu a ideia da alteração do índice? É simplesmente pegar esse índice e transformar em outro índice. Mas a manipulação que você fizer ou no expoente ou no índice, perdão, até melhorar a minha fala. A manipulação que você fizer no índice, você tem que fazer no expoente. A manipulação que você fizer no expoente, você vai ter que fazer no índice. Tudo bem? Entendido? Coloque pra gente A. Não coloquei aqui pra você. Aqui é A. Colocar bonitinho aqui pra você. Aqui é A. Vamos lá. B, coloca assim pra gente. Raiz oitava, coloca assim. Raiz oitava, colocar bonitinho. Raiz oitava de 3 elevado à sexta. Colocar 2 elevado à sexta, vai ficar melhor. Raiz oitava de 2 elevado à sexta. Observe o seguinte, vamos lá entender. Esse índice é 8, esse expoente é 6. O que que eu irei fazer? Irei dividir o 8 por 2 e o 6 por 2. Posso fazer isso? Posso sim. E aí se torna alteração de índice, profs. Vamos lá brincar. Quando você olha aqui, você tem o seguinte, vamos lá? 8 por 2 vai te dar 4, sim. Você conserva a base, e 6 por 2 vai te dar 3, e você sabe que 2 ao cubo te dá 8. Então, você tem a raiz quarta de quem? De 8. Profs, é só isso. Meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso. Entendido? Compreendido? Observe, eu vou colocar C, vou chamar de C aqui para que você entenda o que eu vou fazer. Vamos lá. Na C, eu vou colocar o exemplo A que você tem ali. Raiz, quem, professor? Raiz quadrada de quem? Ah, prof, de 4 elevado a 5, tudo bem? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fatorar exatamente esse 4. Se a gente fatora esse 4, você concorda comigo, até colocar aqui embaixo, 4 a quinta elevado a quinta. 4 elevado a quinta é o mesmo que 2 elevado a 2 elevado a 5, potência de potência. O que eu faço? Vou conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 5 vai te dar quanto? Vai te dar 10. Você tem 2 elevado a quanto? A 10. O que você pode fazer aqui? Já sei, profs. Esse índice aqui é quanto? Ele é 2. Eu vou alterar ele. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele por 2, tudo bem? E o 10 por 2. Quando você fizer isso, você vai ter 2 por 2, e aí você não vai ter nenhum problema, o radical não vai mais aparecer. Você vai ter simplesmente que conservar a base. 2 por 2 vai te dar 1. Aí você já pode tirar o radical. E 10 por 2 vai te dar quanto? 5. E 2 elevado a 5 te dá 32. Eu fiz a alteração do índice. Ah, profs, mas não permaneceu exatamente o índice aqui. Meu lindo, minha linda, se você abrir o coração, vamos lá, você pode fazer isso. Observe, vamos analisar. Você tem 2 por 2 que te dá 1, colocar aqui para você. Ah, profs, mas o senhor disse que o índice tem que ser maior ou igual a 2. Sim, e você vai entender por que tem que ser maior ou igual a 2. Vamos lá? Você vai conservar a base. 10 dividido por 2 vai te dar 5. E aí, profs, você vai ter 2 elevado a quem? 5 sobre 1. 5 sobre 1. E 5 sobre 1 vai te dar exatamente 5. É por isso que esse índice não precisa ser exatamente quem? O 1. Sim, tem que ser a partir de 2. Porque se você colocar a fração, vai ser 5 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, qualquer número que tiver aqui, sobre 1, ou simplesmente vai ser o número aqui elevado. Ah, profs, por isso que o índice não precisa ser 1, não, é a partir de 2. Tudo bem? E aí você entendeu o meu raciocínio da alteração do índice e da raiz de potência. Tudo bem? Então você tem 4 propriedades que você não pode nem imaginar, nem cogitar e nem pensar em não dominar. Primeira propriedade, radicais de mesmo índice. Segunda, raiz de raiz. Terceira, raiz de potência. E a quarta, alteração do índice. E a partir de agora, iremos só trabalhar o que, professor?
iremos só trabalhar os exercícios propostos. E aí eu preciso que você domine cada um dos exercícios propostos. Por quê, professor? Porque cai. E se cai, você precisa dominar com maestria no estilo Matemática Prime. Tudo bem? Vamos lá? Vamos a evoluir. Abra o coração, pegue o seu caderninho de anotações e anote tudo. Tudo bem? Vamos lá. Exercício proposto 02. Nas questões de quem de 1 a 6, completar, sim, utilizando as propriedades. Vamos lá por partes. Letra A. Letra A não, perdão. Questão 1. O que é que você tem aqui? Raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de quem, prof? De 3. O que é que nós temos aqui? Multiplicação de quem? De radicais com o mesmo índice. O que é que você faz? Você conserva o índice e agora você deixa um único radical. Você tem 9 vezes 3 te dá quanto? 27. Você vem e fatora o 27. 27 fatorado é o mesmo que 3 elevado a 3. Profs, o que é que eu percebo? Percebo que o índice e o expoente são iguais. Você simplifica e simplifica, e aí você sabe que depois que simplificar, o resultado nosso aqui é 3. Profs, é só isso? Meu lindo e minha linda, é simplesmente só isso. Entendido? Compreendido? Estou confiando em você, tudo bem? Vamos lá. 2, questão 2, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 20 sobre quem, colocar bonitinho aqui, raiz quadrada de 20 sobre a raiz quadrada de 5. Nós temos divisão de radicais com o mesmo índice, índice 2, índice 2. Você vai deixar com o mesmo radical, perdão, você vai deixar com o mesmo índice, nesse caso índice 2, e coloca um único radical agora. E aí você divide quem, professor? Os radicandos. 20 dividido por 5, quando multiplica, você tem multiplicação de mesmo índice, multiplicação de radicais com o mesmo índice, você multiplica os radicandos, tudo bem? Na divisão de radicais com o mesmo índice, você divide quem? Os radicandos. E aí, profs, você vai ter raiz quadrada de 20 dividido por 5, vai te dar raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 é quanto, profs? É 2. Profs, é só isso, simplesmente só isso. Estou aplicando mais uma vez as propriedades, tudo bem? 3, questão 3, nós temos o seguinte, vamos lá. Raiz quadrada, coloca aí para você, raiz quadrada da raiz quadrada de 81. E aí, profs, qual é a propriedade? Já sei, prof, já sei. Raiz de raiz. O que que você faz? Você deixa um único radical e multiplica os índices. 2 vezes 2 te dá 4. E aí você tem aqui raiz quarta de 81. Profs, posso fatorar 81? Posso sim. 81 fatorado, com certeza você sabe que é 3 a quarta. O que é que você observa? Índice 4, expoente 4, você simplifica e o nosso resultado só pode ser quanto, profs? Só pode ser 3. Profs, é só isso, simplesmente só isso. Entendido? Compreendido? Posso vacilar aqui? Não, meu lindo, não, minha linda, você não pode vacilar. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá? Vamos evoluir? Vamos lá brincar mais uma vez. Vamos lá. Agora nós temos o seguinte, questão 4. Coloca aqui, pulei sem querer ali, tudo bem? Questão 4, você tem o seguinte, coloca aí pra gente. É raiz cúbica, coloca bem organizadinho. Raiz cúbica, raiz cúbica de 64 elevada a quanto, professor? Elevada a 2. Presta atenção, profs. O que que eu vou trabalhar aqui? Já sei, prof, já sei o que que o senhor vai trabalhar aqui. O senhor vai trabalhar exatamente quem? Raiz de potência. Sim, esse expoente do 64 vai virar o expoente do radical, não é isso? Tudo bem? Vamos lá. Abre parênteses, parênteses, você vai ficar com raiz cúbica de 64 elevado a 2. A raiz cúbica de 64, com certeza você sabe que é quanto? Ah, prof, eu tenho certeza que é 4. E aí você vai ter o que aqui? Exatamente 4 ao quadrado, e 4 ao quadrado, você sabe que é 4 vezes 4, que vai te dar 16, tudo bem? Profs, é só isso, simplesmente só isso, tudo bem?
Quinta questão, vamos lá brincar com a nossa quinta questão ou questão 5. Vamos lá. Profs, o que é que nós temos ali? Raiz oitava de quem? De 2 elevado à sexta. Ah, prof, já sei o que o senhor vai fazer aqui. Alteração de índice. Sim, eu vou fazer a alteração de índice. O que que eu estou observando? O expoente é 6, o índice é 8. Vou dividir todo mundo por 2, profs. Se a gente faz isso, vamos ficar com quem? Vamos lá, coloca o nosso radical, vamos ficar com 8 dividido por 2 vai te dar 4, com 4, desculpa aí, conserva a base, 6 dividido por 2 vai te dar 3. Ficamos com raiz quarta de 2 ao cubo. E aí você sabe que aqui não vai poder mais alterar, bonitinho. Você vai ter raiz quarta de quem, professor? Quanto é 2 ao cubo? Você sabe que 2 ao cubo é 8. Profs, é só isso, meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso. Tudo bem? Certinho? E aí, profs, e aí vamos lá. Questão 6, você tem a seguinte, vamos lá. Raiz quadrada de 12. Agora vamos lá, evoluir bonitinho aqui. Presta atenção aqui. Vamos lá por partes. 12, o que que iremos fazer com 12? Iremos fatorar o 12 primeiro, tudo bem? Vamos lá, presta atenção. Observe o seguinte, você tinha dois radicais aqui, concorda comigo? Raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de 3. Deixamos com um único índice, sim, perdão, repetimos o mesmo índice e ficamos com um único radical, tudo bem? Mas vamos lá, eu saí de dois radicais para um único radical, mas eu posso sair de um único radical para dois radicais. Como assim, professor? Calma aí, que eu vou te explicar. Você tem raiz quadrada de 12. A primeira coisa que eu posso fazer é fatorar o 12. Fatorando 12, você sabe que o que é fatoração? Decomposição de um número em fatores primos. Quem são os números primos iniciais? O 2, o 3, o 5 e assim por diante. 12 é par? Vamos começar por 2. 12 por 2 te dá quanto? Te dá 6. 6 é par por 2 vai te dar 3. 3 por 3 vai te dar 1. 12 fatorado é o mesmo que 2 elevado a 2 vezes quem, professor? Vezes 3. E aí você tem o seguinte, vamos lá por partes. Você tem 2 elevado a 2 vezes quem? Vezes 3. A primeira coisa que nós fizemos foi a fatoração. E aí, profs, eu posso pegar agora, multiplicar, transformar esse único radical em dois radicais. Sim, eu posso fazer isso. Presta atenção. Assim como eu posso ir, eu posso voltar. Nesse caso aqui, você vai ter raiz quadrada de quem coloquei para você? De 2 elevado a 2, tudo bem? Eu estou te mostrando na íntegra como é que você faz. Depois eu vou fazer de uma maneira mais rápida. Vezes quem? A raiz quadrada de 3. E aí, profs, e aí observe o seguinte, esse índice é 2, sim? Esse expoente é 2. Você simplifica 2 com 2. E aí, você vai ter o quê aqui? Ah, profs, aqui está muito fácil. Você vai ter o 2 que sai, raiz quadrada de 3 exata não tem. E aí você tem 2 raiz quadrada de 3. Profs, é só isso, meu lindo, minha linda. É simplesmente só isso. Tudo bem? Entendido? Compreendido? Vou evoluir. Exatamente aqui, eu já te dou spoiler da próxima questão, da questão 7. Observe o seguinte, essa questão aqui, questão 7 da nossa sequência dos exercícios propostos, eu vou fazer de duas maneiras. Por que eu vou fazer de duas maneiras? Uma maneira exatamente didática, metodológica, para que você entenda como é que eu vou fazer. Depois a gente vai fazer de uma maneira mais prática, porque eu preciso que você faça de uma maneira mais prática, tudo bem? Vamos lá. Aplicando exatamente o que nós temos metodologicamente e didaticamente falando, como é que você resolve essa questão? Vamos lá? Eu vou te dar algumas ideias. Vamos lá por partes. Questão da Unimes e diz o seguinte, nós temos o seguinte, raiz quadrada de 8 menos a raiz quadrada de 72 mais 5 raiz quadrada de 2 é igual a x. Logo, o valor de x é igual a. Vamos lá, você vai entender. Presta atenção.
Esse índice aqui é 2. Presta atenção, não vacila com isso não, por favor. Esse índice é 2. Esse índice é 2. Esse índice é 2. Mas temos a operação subtração e adição. Presta atenção no que é que eu te falei nesse instante. Você só pode multiplicar ou dividir radicais que possuam o mesmo índice. Eu te falei isso agora. Você só pode multiplicar ou dividir radicais que possuam o que, professor? O mesmo índice. Tudo bem? Entendido? Mas você só pode fazer a adição ou a subtração de radicais quando eles possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Pegou a ideia? Entendido? Ah, professor, eu não entendi. O senhor tinha como explicar? Tenho sim. Eu vou te dar exemplos aqui para que você entenda parte por parte, tudo bem? Vamos lá. Exemplo A. Se eu pego a raiz n de A, colocar bonitinho, raiz n de A, colocar para você, vezes a raiz n de B. Profs, o que eu estou observando aqui? Que eu tenho multiplicação de radicais com o mesmo índice. Você conserva o índice e multiplica os radicandos. Posso fazer isso? Pode. Isso também pode ocorrer em quem, professor? Na divisão. Raiz n de A sobre a raiz n de B. Você deixa com um único radical, tudo bem? E aí, professor, conserva o índice, nesse caso, colocar para você, esse índice é n, você vai ter A sobre quem? A sobre B. Posso fazer isso? Posso sim. Você só não iria poder multiplicar ou dividir se você tivesse índices diferentes. E aí, vamos manipular futuramente. Mas foque agora. Só podemos multiplicar ou dividir radicais que possuam o mesmo índice. Nesse caso, eu estou te dando índices iguais, tudo bem? Mas vamos lá. Se você pega um exemplo C, vamos lá. Raiz n de A menos a raiz n de B. Profs, posso fazer alguma coisa aqui? Não, meu lindo. Você não pode fazer nada. Para aqui. E por que para aqui, profs? Por mais que os índices, colocar bonitinho aqui, por mais que os índices sejam o que, professor? Iguais, observe, esse índice é n, esse também é n. Porém, entretanto, todavia, você não pode fazer essa subtração. Assim também como você não pode fazer a adição. Você só pode fazer a adição ou subtração de radicais que possuam o mesmo índice e o mesmo radicando. Entendido? Vamos lá, para que eu te dê exemplo, para que você possa entender. Vamos lá. Colocar exemplo 1, né? Colocar exemplo 1 do todo e exemplo 2 do C. Vamos lá entender. Para que você pegue toda a ideia aqui. Vamos lá. Se eu coloco o seguinte para você, raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 5. Profs, posso somar aqui? Não, não tem como eu fazer nada. Por quê, profs? Por mais que os índices sejam iguais, os radicandos não são. E na subtração, a mesma coisa, não tem como eu fazer nada. Mas suponha que você tem o seguinte, vamos lá, raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 2. Aqui você pode somar, aí você teria quem? 2 raiz cúbica de 2, porque tem o mesmo índice e o mesmo quem? O mesmo radicando. Vamos lá. Observe o seguinte, você pode fazer essa adição aqui? Não, você não pode fazer essa adição. Mas colocar aqui para você, se você tivesse raiz cúbica de 2, colocar até melhorar. Raiz cúbica de 5, colocar 5 aqui, tudo bem? Mais a raiz cúbica, mais colocar a raiz cúbica, não, raiz cúbica. Colocar aqui, mais raiz cúbica de 5, mais 2, colocar bonitinho, 2 raiz cúbica de 5. Ah, profs, eu posso. Posso sim. Eu tenho o mesmo índice e o mesmo radicando. Você tem um aqui, concorda comigo? Então, você tem raiz cúbica de 5 mais 2 raiz cúbica de 5. Você vai ter 3 raiz cúbica de 5. Observe que você permaneceu com o mesmo índice e permaneceu com o mesmo radicando. Até colocar um outro valor aqui para não embolar. Se eu coloco 7 aqui, você vai ter 1 mais 7 te dá quanto? Te dá 8.
você vai ter 8 raiz cúbica de 5, entendido? Se eu coloco 9 aqui, você vai ter 1 mais 9 vai te dar quanto? Vai te dar 10, 10 raiz cúbica de 5. Aí você pode fazer. Entendido? Compreendido? Depois dessa revisão, eu posso trabalhar exatamente a questão. Profs, posso, posso. Agora vamos lá. Anotado tudo isso aí, eu sei que você anotou, vamos lá. O que que você tem aqui? Raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 72 mais 5 raiz quadrada de 2, tudo isso igual a x. Presta atenção o que é que eu vou fazer aqui. Primeiro, irei fazer como todo mundo faz, como é que a maioria da galera faz. E depois eu vou te falar como é que você faz no estilo Matemática Prime, tudo bem? Vamos lá por partes, tirar aquela velha onda. Presta atenção como é que a gente vai fazer aqui, como todo mundo faz. Você vai ter que resolver cada um desses radicais. Vamos lá. Primeiro radical, você tem raiz quadrada de 8. O que que você vai fazer? Você vai fatorar o 8, tudo bem? E aí, profs, você sabe que 8 fatorado, colocar aí para você, é 2 ao cubo. Você já sabe isso, por isso que eu estou adiantando aqui para você, tudo bem? Certinho? Observe que esse índice é 2, esse expoente é 3. Eu posso fazer uma reorganização. Lembra que eu te falei assim? Assim como eu posso ir, eu posso voltar? Lembra que eu te falei isso? Observe, você tem raiz quadrada de 2 ao cubo. Eu vou reescrever da seguinte maneira. Estou fazendo didaticamente e metodologicamente como todo mundo faz para que você possa entender. Vamos lá. 2 ao cubo, eu vou reescrever como sendo, coloquei para você, vamos lá. Raiz quadrada de 2 ao cubo, eu posso reescrever como sendo 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, tudo bem? Lembra que eu te disse? Se eu tenho multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 2 mais 1 te dá 3. Eu reescrevi 2 ao cubo como sendo 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. E aí eu tenho um único radical, vou deixar com 2 radicais. Você vai ficar com 2 elevado a 2 vezes você vai ficar com raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Estou te mostrando para você, didaticamente, como todo mundo faz, tudo bem? Nós não iremos fazer assim, que é perda de tempo, mas preciso que você entenda tudo. Vamos lá. Observe que esse índice aqui é 2, esse expoente é 2, você simplifica 2 com 2, e aí você sabe que vai sair, tudo bem? O 2 sai bonitinho, e 2 elevado a 1 vai te dar exatamente 2. Esse expoente é 1, esse índice é 2, o expoente já é menor do que o índice, você vai permanecer com raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 8 é o mesmo que 2 raiz quadrada de quem, professor? De 2 menos quem? Vamos lá. Você tem agora raiz quadrada de 72. O que que eu vou fazer? Vou fatorar o 72. Por quanto, professor? Por 2. 72 por 2 te dá 36. 36 por 2 vai te dar 18. 18 por 2 vai te dar 9. 9 por 3 vai te dar 3. 3 por 1 vai te dar exatamente 3. Ou não, 3 por 3 te dá 1. Desculpa aí. Vamos lá. Você ficou com 3 fatores 2, então você vai ter 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. E aí, logo aqui, eu já vou fazer a manipulação. Esse expoente aqui é 3, esse expoente aqui é 3, esse índice é 2. Eu vou reescrever 2 ao cubo como sendo, aqui é 3, perdão. Vamos lá. Ficamos com 2 ao cubo e 3 ao quadrado. Desculpa aí, vamos lá. Você tem 2 ao cubo. Eu vou reescrever como sendo 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Tudo bem? Vamos lá. Você tem o seguinte, colocar para você aqui. Você vai ter 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, tudo bem? Vezes 3 elevado a 2. Você tem 3 fatores. Vou ter 3 radicais. Profs, vou fazer assim. Meu lindo, minha linda. Presta atenção o que é que eu estou te falando. Você está aprendendo didaticamente, metodologicamente, como é que você faz isso. Porém, entretanto, todavia, iremos fazer no estilo Matemática Prime depois, tudo bem? Aqui é total perda de tempo, mas preciso que você entenda. Não é só apertar parafuso, é entender por que você faz. Vamos lá. Você vai ficar com 3 radicais. Você vai ficar com 2 elevado a 2 vezes
Perdão, você vai ficar com a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 1 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Profs, índice 2, índice 2, índice 2. O que é que você sabe? Já sei, profs. Eu vou simplificar 2 com 2, então vai sair exatamente o 2, tudo bem? Índice 2, expoente 1 não sai, e aí o índice 2 não precisa aparecer. 2 elevado a 1 vai te dar exatamente 2. E aqui você tem quem? Aqui já sei, prof, já sei. Esse índice é 2, esse expoente é 2, e aí sai quem? Sai 3, tudo bem? E aí você vai ter aqui 3. Deixando aqui embaixo, por causa do espaço, você vai ter que multiplicar o 2 vezes 3, que te dá 6. 6 raiz quadrada de 2. E aí, profs, e aí que você tem que a raiz quadrada de 72 é o mesmo que 6 raiz quadrada de 2. Mais quem? Aqui você tem 5 raiz quadrada de 2. Esse 2 é primo, e aí não tem mais como fatorar. Você vai ter 5 raiz quadrada de 2, tudo isso igual a x. E aí, profs, e aí observe, índice 2, índice 2, índice 2. Radicando 2, radicando 2, radicando 2. Simplesmente, você vai conservar o radical, tudo bem? Nesse caso, você vai conservar a raiz quadrada de 2 e fazer o que ele pede. O que ele pede? Pede para você somar o 5 com 2, que te dá 7, e subtrair de quem? Do 6. E aí vai te dar quanto? Vai te dar 1. E nessa brincadeira, tudo isso é igual a x. E esse 1 não precisa aparecer. Então, tudo nosso aqui, toda essa nossa expressão numérica equivale à raiz quadrada de 2 e te dá letra o quê? Letra D de diâmetro. Profs, metodologicamente, didaticamente falando, é assim que a gente faz? Sim. Porém, entretanto, todavia, você tem que evoluir junto comigo. Como é que você vai fazer essa mesma questão? Presta atenção, e aí você não vai perder tempo. Vamos lá. Você tem o seguinte, raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 72 mais quanto? 5 raiz quadrada de 2. E aí, professor, vamos lá. Presta atenção, isso é manipulação no estilo matemática prime. Vamos lá. Raiz quadrada de 8, colocar aqui para você, você vai entender. E aí, profs, e aí observe o seguinte, vamos lá. Observe que esse radicando é 2, sim? Como esse radicando é 2, o que você vai fazer, meu lindo, minha linda? Se esse radicando é 2 e ele é primo, você sabe que não pode mais fatorar ele. O que é que você vai fazer? Simplesmente, vamos lá? Você vai pegar o 8 e dividir por 2. Quanto é 8 dividido por 2, professor? É 4. Então, na verdade, você tem que 8 na forma fatorada, para a gente vai ser 4 vezes quanto? Vezes 2. Pegou a visão? Simplesmente, esse radicando 2 vai ter que aparecer. Como aqui é 8, você pega 8, divide por 2, vai te dar quanto? 4. Então, 8 é 4 vezes 2. Profs, não perca tempo, não. Profs, aqui é produto. Produto, aleluia. Agradeça a Deus. Vamos lá. Pensa o seguinte, raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 2. Você vai ter dois radicais. Pensa que você vai ter dois radicais. Pensa não, você pode transformar em dois radicais. E aí você vai ter raiz quadrada de 4, professor, é 2. Você tira o 2. É assim que você faz, tudo bem? Profs, e aqui, o que é que acontece? O 2 não tem raiz quadrada exata, você vai colocar aqui para você. E aí você simplesmente faz isso. 2 raiz quadrada de 2, menos quem? Vamos lá, colocar para você. Você tem ali 72. A ideia é a mesma. 72 dividido por 2 te dá quanto? 36. Então, aqui você vai ter raiz quadrada de 36 vezes quanto? Vezes 2. Raiz quadrada de 36, professor, é 6. Você vai ter 6 raiz quadrada de 2. Pegou a visão que fazer essa fatoração é ridícula? Você entendeu que isso é ridículo fazer isso aqui? Ridículo demais. Profs, mas eu tenho que saber sim, mas não é para fazer, tudo bem? Aí, se você fizer, é quando for obrigado ou obrigada você fazer isso, tudo bem? Entendido? Vou evoluir. E aí, profs, vamos lá. Você vai ficar com 6 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2. Profs, é só isso, simplesmente só isso. Vamos lá. Você vai fazer a mesma conta. 5 mais 2 te dá 7, menos 6 te dá 1. Nesse caso, você vai ficar com raiz quadrada de 2.
colocar bonitinho aqui, a sua resposta é raiz quadrada de 2, exatamente o valor de x que ele quer. E aí, você me faz a seguinte pergunta: "Ô profs, e se aqui não fosse um número primo, meu lindo e minha linda?" É aí que você vai ter que treinar matemática junto comigo. Vamos lá. Se você tem raiz quadrada de 8, você tem que pensar os quadrados perfeitos. Profs, quem são os quadrados perfeitos? Com certeza você sabe. É o 1, é o 4, é o 9, é o 16. Número que tem raiz quadrada exatas. Você tem 8. Quem é, professor, exatamente o produto de dois fatores? Onde eu tenho um quadrado perfeito que te dá 8. Ah, professor, já sei, o 4, sim, que é o quadrado perfeito, vezes 2. Tudo bem? A mesma ideia é exatamente 72. Profs, 72, como é que eu posso escrever? Ah, prof, 72 quadrado perfeito é 36. E aí você vai ter 36 vezes quanto? 36 vezes 2. É assim que você vai fazer. Ah, claro que se você tiver já um número primo aqui, vai facilitar demais a minha vida e a sua. Entendido? Mas, no decorrer do nosso curso, iremos aprender a trabalhar mais ainda com essa metodologia, ou seja, com estilo matemática prime. Tudo bem? Entendido? Compreendido? Vamos evoluir? Você já sabe que a alternativa é a alternativa letra D de diâmetro. Tudo bem? Vou evoluir. Vamos lá. Questão 7. Observe o seguinte, vamos lá. A questão 7 não, questão 7 foi anterior, questão 8. O que é que nós temos? Exercício proposto 02. Questão 8. Escrever raiz cúbica de 56 mais raiz cúbica de 189 na forma de um único radical. E aí, você observa aqui que os índices são o quê, professor? Os índices são iguais, porém, entretanto, todavia, o que é que vai acontecer? Você tem o que aqui? Você tem os radicandos diferentes. Profs, posso trabalhar essa adição? Agora não, meu lindo. Agora não, minha linda. E aí que você vai pegar a manha. Vamos lá. O que que você tem aqui? Esse nosso, observe, vamos lá. Esse nosso expoente, ele é, expoente não, perdão. Esse nosso índice, ele é 3. Então, se nosso índice é 3, você vai ter que pensar uma raiz cúbica, sim, uma raiz cúbica, ou um cubo perfeito, coloca assim para você, um cubo perfeito, onde você multiplicar por um outro fator, te dá 56. E se você tiver dificuldade em observar isso, você vai fazer no meu estilo. Presta atenção. Você tem o seguinte, raiz cúbica de quem, prof? De 56. Tudo bem? O que que você vai fazer aqui? Você vai fazer no meu estilo. Você vai fatorar o 56. Tudo bem? Vamos lá. 56, com certeza você sabe que é par. Coloca aí para mim, coloca aí para você, tá bom? 56 por 2 te dá quanto? 28, tudo bem? Por 2 vai te dar exatamente 14. Por 2 vai te dar quanto? Vai te dar 7. 7 por 7 te dá 1, tudo bem? E aí, meu lindo, presta atenção como é que você vai fazer isso. O que é que normalmente os mortais fazem? Os mortais vão fazer o seguinte: ah, profs, eu tenho 2 ao cubo, porque eu tenho 3 fatores 2, vezes quem? 7 elevado a 1. Não é isso que os mortais fazem? Não é isso que eles fazem? Porém, você é meu aluno, você é minha aluna. Como é raiz cúbica, você vai pegar de 3 em 3 fatores. De 3 em 3 fatores aqui, 2, 2, 2, vai sair exatamente um único 2. Eu não entendi. Vamos aí, eu vou te explicar exatamente e você vai entender. Se você fizer como todo mundo faz, você vai ficar com a raiz cúbica de quem? De 2 ao cubo vezes 7 elevado a 1. Não é isso que todo mundo faz? Vamos lá. A raiz cúbica de quem? 2 ao cubo, não é isso que você vai fazer? Colocar 2 atrás, 2 ao cubo, coloca, perdão. A raiz cúbica de 2 ao cubo, tudo bem? Vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 1, que dá 7. Por isso, o que eu percebo que esse índice e esses expoentes são iguais, o que eu vou fazer? Simplificar. Sai 2. Nesse caso, fica 2.
raiz cúbica de 7. Este processo aqui é perda de tempo. Você fatorar, tudo bem? Você vai exatamente fatorar. Observe como esse índice é quanto? Esse índice é 3, você vai pegar exatamente 3 fatores iguais. Junta 3, observe que eu coloco aqui para você. Eu juntei os 3 fatores e sai com um único fator. E aí você já ganha tempo. Você vai ter o quê? Aqui, 2 que sai, raiz cúbica de quem não vai sair. Nesse caso, raiz cúbica de 7. Entendido? Compreendido? Vamos voltar para a questão anterior. Posso sim. Presta atenção. Vamos lá. Em relação ao 8 que eu fiz aqui para você. Vou colocar aqui para você. Raiz vai fatorar o 8, tudo bem? Vamos lá. Fatorando 8, você vai ter 2, 4, não é isso? 4, 2, 2, 2. Como é raiz cúbica, perdão, como é raiz quadrada de quem, professor? De 8, você pega de 2 em 2, sempre assim. Como é raiz quadrada, você vai pegar de 2 em 2. A cada 2 fatores que você pegar, você tira um único fator, tudo bem? Você faz duplas aqui. E aí sai 2. Esse 2 não faz dupla com ninguém, então ele fica dentro do radical. É por isso que você vai ter 2 raiz quadrada de 2. Provis, tem como me mostrar com 72? Tem sim, vamos lá. Com 72, você tem o seguinte, 72 por 2, tudo bem? Vamos lá. Por 2 te dá 36, por 2 vai te dar 18, por 2 vai te dar 9, por 9 vai te dar 3, por 3 vai te dar 1. Presta atenção. Como você quer raiz quadrada de quem? De 72, você vai pegar de 2 em 2. 2, 2, peguei 2, 2. O que vai acontecer? Você tira um único fator, sai 2, tudo bem? Aqui sai 2. Esse 2 não faz dupla com ninguém, mas observe que você tem o 3 aparecendo 2 vezes. 2, 2, você faz dupla, porque raiz quadrada provis de 2 fatores 3, você tira um único fator. E aí você pega quem saiu e multiplica. 2 vezes 3 vai te dar quanto? 6. Quem não saiu, professor, quem não faz dupla é o 2, pois que aqui fora é o 6 e dentro do radical é o 2. É assim que você vai fazer no meu estilo. Entendido? Compreendido? Vamos lá evoluir? Profis, e nós temos o seguinte, vamos lá brincar? Colocar aqui para você. Você vai ficar com, colocar aqui na frente, raiz cúbica, não, na verdade ficamos com 2 raiz cúbica de 7, tudo bem? Mas quem? Agora presta atenção na minha manipulação. Não dê vacilo. Você só vai poder somar se o próximo radical tiver exatamente o radicando 7. E aí você tem duas opções. Logo dividir o 189 por 7. Tudo bem? O que eu estou falando para você? Vamos lá. Você tem 189 dividido por 7. Vamos lá, por 7. Você vai ter o seguinte. Você vai ter 2. 2 vezes 7, 14. Para 18, você sabe que fica 4. Tudo bem? 4 desce o 9, você vai ter 49 dividido por 7. E você sabe que 7 vezes 7 dá 49. Para 49 resta o 0. Então, na verdade, se você for analisar aqui, você tem o seguinte. Profs, nós temos a raiz cúbica de 189. Que é quem, professor? 27 vezes quem? Vezes 7. E aí você sabe que a raiz cúbica de 27 é exatamente quanto? Ah, professor, é 3. Então, você vai ter 3 raiz cúbica de quem? De 7. É uma das opções, tudo bem? Aqui você vai ter 3 raiz cúbica de quem, professor? De 7. Tudo bem? E aí, você também pode pensar da outra maneira. Vamos lá. Se você fatorar 189, provis, vamos lá brincar? Vamos lá tirar a velha onda. É par, profs? Não, não é par. Ele é um número ímpar. Vamos lá brincar com essa ideia aqui. Eu vou somar os algarismos para verificar se esse número é ou não o múltiplo de quem? De 3. Vamos lá? 1 mais 9, perdão, 1 mais 9, vou chamar assim. 1 mais 9 te dá 10, mais 8 te dá 18. 18 é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, significa dizer que 189 divide por quanto? Por 3, lembra? Para você, perdão.
Para você verificar se o número é múltiplo de 3, você simplesmente soma os algarismos. O que é que eu fiz aqui? 9 mais 1 vai te dar 10, mais 8 te dá 18. 18 é múltiplo de 3. Ou você pode somar 1 mais 8 te dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então significa dizer que 189 divide por 3. Regrinha de divisibilidade. Já vai pegando a ideia aí, tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar 189 e dividir por quanto, professor? E dividir por 3. Profs, posso fazer isso? Posso sim, posso e devo fazer isso. Posso vacilar? Não, não posso vacilar de forma alguma. Tudo bem? Vamos lá, vamos evoluir parte por parte para a gente poder pegar toda a ideia aqui com maestria. Vamos lá. Profs, e aí? Vamos lá evoluir. 189, você vai fazer o quê? Dividir por 3. Foi isso exatamente que eu fiz. Se você dividir por 3, vai te dar quanto? 63. Vou dividir por 3. 63 por 3. 6 mais 3 te dá 9. 63 por 3 te dá 21. 21. 2 mais 1 te dá 3. 21 dividido por 3. 21 por 3 vai te dar quanto? 7. 7 por 7 te dá quanto? Te dá 1. Como é raiz cúbica, você pega de 3 em 3. Eu vou juntar 3 3. Juntando os 3 3, você sabe que vai sair um único 3. E aí ele fica fora do radical e o 7 fica dentro do radical. Por isso que você tem 3 raiz cúbica de 7. E aí, profs, e aí agora eu posso somar. Porque você tem aqui 2 raiz cúbica de 7 mais 3 raiz cúbica de 7. Nessa brincadeira, você vai conservar. Você vai conservar raiz cúbica de 7 e somar exatamente o 2 com 3. 2 mais 3 te dá quanto? Te dá 5. E aí, profs, e aí chegamos exatamente no que a gente queria. 5 raiz cúbica de 7. Presta atenção aqui. Isso aqui é tão importante que eu vou te ensinar, cai no seu vestibular. Cai no seu vestibular e muita gente boa dá vacilo aqui. Vamos lá por partes. Você tem 5 raiz cúbica de 7. Profs, posso parar aqui? Pode sim, mas normalmente os vestibulares não estão fazendo isso. O que, que ele quer que você faça? Presta atenção. O bom filho, a casa retorna. O que, que eu quero falar para você? Vamos lá. Você encontrou como solução quem, professor? 5 raiz cúbica de quem, professor? De 7. Colocar bem assim, tudo bem? 5 raiz cúbica de 7. O que, que eu quero dizer para você? Que eu quero retornar exatamente esse 5 para dentro do radical, sim? E isso, para que isso ocorra, o que, que eu quero que você entenda? Vamos lá. Vamos lá para que você entenda. Se eu coloco assim para você, vamos lá. Raiz quinta, não, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, sim? Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Esse índice é 3, esse expoente é 3, você sabe que simplifica e sai 5. Para que esse 5 esteja aqui dentro, perdão. Para que esse 5 esteja aqui fora, é porque antes ele era 5 elevado ao cubo. Mas você não precisa ficar viajando com isso. Como eu quero retornar esse 5, o que, que você vai fazer? Vamos lá. Você vai reescrever raiz cúbica de quem você já tem. Nesse caso, raiz cúbica de 7, tudo bem? Você não quer retornar esse 5? Esse 5 vem para dentro do radical. E aí você sabe que esse expoente aqui é 1. E aí, simplesmente, o que, que você vai fazer? Pegar esse expoente e multiplicar pelo índice, ou melhor, eu vou pegar esse índice e multiplicar por esse expoente. E aí volta o valor da potência que estava antes de sair do radical. 3 vezes 1 vai te dar exatamente quem, professor? Vai te dar 3. Ô, profs, e se aqui tivesse 2, você pegar o 3 vezes quem? Vezes 2. E aí você vai ter quem aqui? Ah, profs, vamos ter 3 raiz cúbica de 7 vezes 5 ao cubo. E 5 ao cubo é 125. E aí você vai ter raiz cúbica de quem? Ah, profs, posso fazer isso? Meu lindo, minha linda, pode não.
deve fazer isso se for necessário na sua prova, tudo bem? E aí, você vai multiplicar quem? 7 vezes 125, que vai te dar 875. Ou seja, a mesma questão, você pode ter a mesma solução de maneiras distintas, né? De representações distintas. Temos a mesma solução com representações distintas. Presta atenção. Temos uma com a representação com um valor fora do radical, sim, e uma com todos os valores dentro do radical. Claro que obedecendo todas as condições ali do índice bonitinho. Tudo bem? Entendido? Profs, qual das duas vai estar em minha prova? Qualquer uma das duas. Entendido? Compreendido? E aí, profs, e aí vamos lá fazer exatamente a nossa última questão dessa aula. É uma aula longa, porém uma aula produtiva e eu preciso que você domine tudo com maestria, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a nossa última questão dessa aula, que é uma aula longa, é uma aula importante. É uma aula que tem mais de 1 hora de aula, tudo bem? Vamos lá? Diz exatamente o seguinte pra gente. Exercício proposto 02, questão 9, diz o seguinte: o número raiz quadrada de 2.352 corresponde a... O que a gente vai ter que fazer? Prof, já sei, teremos que fatorar. Sim, vamos lá por partes e você vai fazer no estilo matemática prime. Vamos lá. Queremos a raiz quadrada de 2.352. Vamos fazer no estilo matemática prime. Colocar aqui, raiz quadrada, 2.305, colocar bonitinho, 2.352. Profs, é par? Sim, se é par, vamos começar a nossa fatoração por quanto, professor? Por 2, tudo bem? Vamos lá, vou pegar 2.352 e dividir por quanto, professor? Por 2, tudo bem? Profs, e aí? E aí, é só fazer conta aqui é basicona. Vamos lá? Você vai ter que pegar quem? 2.352 e dividir por 2, você vai ter 1.176, tudo bem? Coloca aqui para você. 2.352 dividido por 2, você tem 1.176. Profs, é par. Se é par, temos que dividir por quanto? Por 2. Quando você dividir 1.000, colocar bonitinho aqui, 1.176, por quanto, professor? Por 2, que é par. Você vai ter quanto aqui? Ficou muito torto aqui. Colocar para você aqui. Colocar bonitinho. Aqui, bonitinho, profs. Vamos lá. Por 2, te deu 1.000. Ficou mais torto ainda, né? Colocar bonitinho. Vocês merecem. Você, meu prime, você, minha prime, você merece tudo isso bonitinho. Vamos lá. Por 2, 1.176. Por 2, que dá 588. Profs, é par? Se é par, vamos dividir por quanto? Por 2. Você vai ter 588 por 2, você vai ter 294. Continua sendo quem, profs? Par. E você vai ter quanto? Vamos lá. Colocar bonitinho, vou aumentar aqui um pouquinho. Prontinho, prof, vou aumentar um pouquinho. Vamos lá. 294 por 2. Ah, professor, é 147. Profs, é ímpar. Se é ímpar, o que vai acontecer? Não pode mais dividir por quanto? Por 2. Vou dividir por quanto? Por 3. Vamos lá? Presta atenção. 147. 1 mais 4 te dá 5, mais 7 te dá 12. 12 é 1 mais 2, 1 mais 2 te dá 3. Então, significa dizer que a soma dos algarismos aqui é um múltiplo de 3. Então, vamos dividir por 3. Dividindo por 3, 147. Dividir por 3 te dá 49. Tudo bem? 49 só divide por quanto? Por 7. 49 por 7 dá 7. 7 por 7 te dá quanto? Te dá 1. E aí, profs, observe o seguinte. Você tem raiz quadrada. O número quanto? O número 3, o fator 3, ele aparece uma única vez. Então, obrigatoriamente, esse 3 vai estar dentro do radical, sim? Então, a alternativa letra A, você tem aqui, 7, sim? Ah, profs, e o 7? Vamos lá, observe. Quantas vezes o fator 2 aparece?
1, 2, 3, 4. E o 7 exatamente 2 vezes. Então, 2 por 2, vamos pegar de 2 em 2. De 2 em 2 sai 2, de 2 em 2 sai 2, e de 2 em 2 aqui, nesse caso, vai sair quanto? Vai sair 7. Ah, profs, então já sei que dentro do radical, o número 3 vai aparecer. Alternativa letra A, dentro do radical é 7, não pode ser. Letra B, 21 não pode ser. C é 3, pode ser. Letra D, 21 não pode ser. E letra E tem um 3. Ou vai ser C ou vai ser E. O que queremos fazer aqui? Multiplicar. O 4 vezes 2 vezes o 7. 4 vezes 2 vezes 7. Com certeza você sabe que é 28. Então, a raiz quadrada de 2.352 é quem, professor? É 28, raiz quadrada de 3. Quando você observar exatamente a sua solução e observar suas respostas, suas alternativas, só pode ser a alternativa letra C de circunferência. Profs, é só isso, meu lindo e minha linda, é simplesmente só isso. Entendido e compreendido? Prontinho. Essa aula 02 da nossa sequência, a gente finaliza com essa aula. E aí, a nossa próxima aula, a aula 03 da nossa sequência, iremos trabalhar com exercícios propostos e trabalhar mais as propriedades. Tudo bem? Entendido? Lembra que até o momento você só trabalhou com radicais com o mesmo que? Com o mesmo índice. E aí, na próxima aula, vamos trabalhar radicais com índices o que, professor? Com índices diferentes. E aí sim, vamos terminar com maestria essa parte das propriedades. Tudo bem? Entendido? Compreendido? E aí, profs, e aí eu espero que vocês tenham entendido, que você tenha entendido, que você tenha compreendido tudo com maestria no estilo Matemática Prime. Se isso aconteceu, deixa aqui dentro da plataforma comentário, profs, eu entendi, compreendi, e se tiver alguma dúvida, também comenta. Eu tenho o maior prazer, dentro aqui da plataforma da Matemática Prime, responder você. Tudo bem? Entendido? Compreendido? Então, o que é que eu vou falar para você? O que é que eu sempre falo para você? Se você entendeu e compreendeu tudo com maestria, já estou aguardando você na nossa próxima aula, ok? Valeu, meu Prime! Valeu, minha Prime!